Você vai assistir agora mais uma mensagem franca e clara com o pastor Valdir Brasil. Mas antes, se inscreva em nosso canal e aproveite para curtir e compartilhar este vídeo para que possamos alcançar mais vidas. Canal BR Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu em Niterói e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. Aleluia! A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você. Saber, mas não fazer, não é a verdade. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 7, apenas o verso 26. Jesus que disse: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus já estava falando desde o verso 1 do capítulo 7 até o verso 24. Jesus estava falando sobre princípios. E Jesus fala assim: não julgueis, para que não sejam julgados. Você que quer tirar o argueiro do olho do seu irmão, né? Você tem que olhar primeiro no espelho. Jesus fala assim, ó: pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-á. Jesus começa a ensinar segredos. Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo fruto, e a árvore boa dá fruto bom, e a árvore má não pode dar fruto bom, e a árvore que não dá fruto bom é cortada e lançada fora. Ele começa a ensinar os princípios. E ele diz assim, ó: aqueles que ouvem essas minhas palavras e colocam em prática, eu vou chamar de homem prudente, eu vou chamar de homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí Jesus fala que vem tempestade, vem chuvas, vem vendavais, mas a casa que está edificada sobre a rocha não está nem aí, continua firme, porque ela está plantada sobre a rocha. E aí agora Jesus fala sobre aquele que ouve as mesmas palavras, mas não coloca em prática. Ele diz: insensato, que edifica a casa sobre a areia. Edificar na areia parece que é até mais fácil, e o cara até tira onda: eu estou de frente para o mar, fiz a casa na areia. Só que a diferença, querido, daquele que pratica e que não pratica, é que o que pratica a palavra do Senhor, ele pode dormir em paz. Pode vir pandemia, pode vir crise financeira, pode vir tempestade, pode vir o que vier, ele está tranquilo, porque ele sabe qual é o fundamento da sua casa. Mas aquele que edificou sobre a areia não tem paz, começa a ventar e ele fica de fora para ver o que vai acontecer. Começa a chover e fala: meu Deus, e agora? Essa casa está edificada sobre a areia. As palavras são as mesmas, o ensinamento é o mesmo, a única diferença é quem pratica e quem não pratica. E é isso que faz toda a diferença. Ouvir e não praticar é o mesmo que saber e não fazer. Alguém que sabe, mas não faz. Ouvir e não praticar é trazer desgraça para a nossa própria vida. Vamos ver o que Jesus fala no verso 27. Desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, quando a gente sabe o que fazer, e a gente não sabe, a gente coloca em risco não só a nossa vida, mas também na nossa família. A perda, a destruição é muito grande. Existem pessoas que perderam casamento, pessoas que perderam empresa, pessoas que perderam relacionamento, amizade, porque não praticaram o que sabiam. Sabia qual era o certo, mas não fizeram. Eu até brinquei de manhã, né? Você está numa estrada que você não conhece e de repente aparece uma placa indicativa de trânsito dizendo: lombada eletrônica, velocidade máxima 50 km. Você já sabe que daqui a pouco você vai passar em uma fiscalização eletrônica. E você vinha a 100, está nem aí, continua a 100. E aí você é multado. Um dia vai chegar um bilhetinho premiado para você, dizendo que foram arrancados tantos pontos da sua carteira e que você ainda vai ser penalizado a pagar um dinheiro, porque você sabia que tinha uma lombada eletrônica, mas você não praticou, você não diminuiu. Ou alguém que capota, né? Curva fechada à direita, e aí o cara vem ouvindo rádio e tal, e pulando, e a curva está chegando, e aí para melhorar a sinalização, eles colocam 9, 8, 7, 6, 5, e vai chegando, e ele entra na curva 1000
e capota, morre. Quantas pessoas morrendo porque não estão praticando o que sabiam? E aí, quando a gente não pratica o que a gente sabe, a gente está cometendo atrocidade contra a nossa própria vida. A diferença entre o prudente e o insensato não é o conhecimento. A diferença é a prática. Porque Jesus disse, não é só ouvir. Ouviu, sabe, mas não praticou, é pior. Pastor Custódio falava assim, ó, saber e não fazer é pior do que não saber. Meu filho, você já sabe, agora tem que fazer. Porque tem muito crente dando desculpa. O que eu vou fazer, hein? Eu tenho que vir orar? Claro que você tem que vir orar, irmão. Porque se você não orar, você não tem intimidade com o Pai. Eu preciso ler a Bíblia, claro que você precisa ler a palavra, porque quando você lê a palavra, Deus fala com você, e quando você ora, você fala com Deus, e Deus fala com você. Isso é prática de vida cristã, e se nós não praticarmos isso, a gente vai esfriando. É como aquela churrasqueira que vai apagando, apagando, e a cinza vai tomando conta, e quando você vê, o braseiro apagou. Por quê? Porque o vento do Espírito não soprou para tirar as cinzas. Ouvir a palavra é bom, mas não adianta só ouvir. E aí Tiago falou sobre isso, capítulo 1, verso 22, ele diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sabe o que é? Dando discurso, não precisa orar, também não é bem assim, Jesus já morreu pela igreja. Está claro, você está certo, Jesus já morreu para a igreja, eu não preciso morrer pela igreja, mas quando eu oro, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Quando eu leio a palavra, eu estou edificando a minha própria vida. Você precisa entender isso, que quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É isso, irmão, que a palavra nos diz. Estamos vivendo dias maus. Você não tem noção como o mundo espiritual está bombardeado. Você acha que o inferno está batendo palma para o Seio de Itaipu? Uau! Mais 178 vidas! Uau! Viva o Seio! É ruim, irmão. As armas do mundo espiritual estão viradas contra a nossa vida. Sabe por que não acerta? Porque é uma blindagem, que essa blindagem vem através da oração, vem através da palavra. Nós estamos escondidos debaixo das penas e debaixo das asas do Todo-Poderoso. Nós estamos seguros, nós estamos construindo uma casa sobre a rocha. Pode quebrar o pau que quebrar, pode ventar o vento que ventar, se estivermos debaixo da palavra do Senhor, nós estamos seguros, descansando no braço do Senhor. É por isso que o Salmo 91 está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, pode dormir, pode descansar à sombra do Onipotente. Precisamos buscar intimidade com Deus para vivermos esse descanso na sombra do Senhor. Precisamos entender isso. Praticar e não praticar. Ouvir, tudo bem. O problema é a prática. Jesus orienta sobre essa diferença. Ele fala sobre casa na rocha ou casa na areia. Onde estamos construindo a nossa casa espiritual? São coisas simples, simples demais. São coisas tão simples que parece que a gente não dá importância, Júnior. São coisas tão simples, Rosa, que parece que a gente passa por cima sem perceber. Mas são coisas que precisam de atitude. E quando nós não tomamos atitudes, nós somos levados pelo vento contrário. São os sinais de alerta. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro, e aí pisca uma luzinha vermelha lá. O que quer dizer aquela luz, hein, Júnior? Você que é mestre de mecânica. A luzinha do óleo. A luzinha do óleo. Piscando. Tem que fazer o quê, Júnior? Tem que parar, ó. O cara é técnico em motor de automóveis. E está dizendo que quando você estiver no seu carro, tá bom, queridinho, tá bom, queridinha? E aí começar a luz do óleo a acender e apagar, você tem que parar. Porque ali é um sinal de alerta que o carro não está, que o motor não está sendo lubrificado. É isso, Júnior? Que está faltando óleo. E se você continuar, vai explodir o motor. Então, quando o sinal de alerta piscar para você, ele está mandando uma mensagem que você precisa tomar atitude. Para, por um momento. Pode ser, pastor, defeito no cebolão. Aí é outra história. Mas eu preciso parar.
O sinal de alerta me diz que existe perigo. Por exemplo, na vida financeira, pisca um sinal de alerta. Chegou a fatura do cartão de crédito, o cara paga o mínimo. O que o sinal de alerta está dizendo? Está na hora de parar de gastar. Porque se não parar de gastar, vai quebrar, vai sujar o nome, vai envergonhar o nome do teu Deus. Vendi para aquele crente, mas ele é um cretino, não paga ninguém. Na vida conjugal, antigamente era my love. Chegava do trabalho, a mulher, o que foi? Está com dor no braço? Não, querido, uma rosinha para você. Aí ela sorria. Ela falou, já botei aquele lençol de cetim que você gosta. Ele, maravilha. Chegava em casa, o que foi, mulher? A conta de luz está pago. Por que está tudo no escuro? Ela, acende a vela. É que eu preparei um jantar à luz de vela para você. Parou de acontecer isso. Era my love para cá, my love para lá. I love you. Agora é... O que foi? Está olhando o quê? Não posso olhar para você não. Não, eu já sei. Já deve estar pensando alguma coisa a meu respeito. Eu te conheço. São 3 anos casado, dormindo com você. Eu estou ouvindo o barulho do chocalhinho. Isso é cascavel, pastor. Eu estou casado há 40 anos com a Lucinha, cada vez mais apaixonado por ela. E alguém fala, pastor, eu gosto de fazer média. Eu já te falei que ela está acima da média. Irmãozinho, bonitão, você não tem esse negócio não, cara, mas elas, uma vez por mês, tem uma TPM, que arrebenta. E ela está lá doida para engolir a panela de pressão. E ela fala, se não fosse de alumínio, eu ia morder. Aí chega você que é de carne, cara. É mais fácil, entenda. Mas o que acontece? Na hora que vem a crise conjugal, em vez de conversarem, em vez de praticar o que falaram no altar, só a morte pode nos separar. Pratica isso. Jesus amou a igreja e Paulo disse, marido, ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. E por ela se entregou. Mulher, respeita seu marido, mulher. Porque, sinceramente, tem umas irmãzinhas, que perdeu o respeito. Agora aqui, é comigo. Vou nem falar nada porque, meu Deus. Vida espiritual. Há quanto tempo não ora? Há quanto tempo não lê a palavra? Aí o pastor foi visitar a irmã e falou, querido, antes de ir embora, vamos fazer uma leitura bíblica. Você tem uma Bíblia aí? Ela foi pegar a Bíblia, aí veio tirando a poeira. E, glória, pastor, sou um homem abençoado. 6 meses que eu perdi esse óculos, estava aqui dentro, pastor. Você já imaginou um crente que leva um semestre para ler a palavra? Experimenta ficar 6 meses sem comer para você ver o que é bom. Experimente ficar 6 meses sem beber da água para você ver o que é bom. Quando não lê mais a palavra, o sinal de alerta está dizendo, sua vida espiritual precisa melhorar. Quando o sinal de alerta começa a acender e apagar, dizendo, a sua intimidade com Deus está acabando, você precisa voltar aos princípios. Pastor, mas tem que orar? Tem que orar. Olha o que Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Orai sem cessar. Para quem Paulo escreveu isso? Para a igreja. É Bíblia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí você não dá graça mais, você vive reclamando, virou um murmurador. Poxa, quando eu estava lá no mundo e via essas crises, eu resolvia. Eu bebia da número 1 até 51, ficava bebum, dormia a noite toda. Agora nem isso eu posso fazer. Glória a Deus que você não pode fazer, porque você foi liberto, porque você lembra que o cachorro lambia a sua cara. Você lembra que você era chamado de pé de cana lá na rua que você morava? Você lembra que alguém te chamava de alambique? Lá vem um alambique ambulante. Você lembra que quando você chegava no bar, as garrafas tremiam toda a prateleira? Hoje eu vou descer daqui.
Agora você é salvo, agora você foi comprado pelo sangue de Jesus, agora você é nova criatura, agora você bebe da fonte da água viva que jorra para a vida eterna. Aleluia! Aí eu vejo aqui a história de Josué. Substituir Moisés não era papel para qualquer um, não. Moisés foi treinado 40 anos dentro do palácio. Depois foi treinado pelo sogro dele, cuidando de ovelhas, mais 40 anos. Depois, mais 40 anos no deserto, cuidando do povo. E aí Deus leva Moisés. E aí Deus chama Josué para substituir Moisés. Agora, qual era o segredo na vida de Moisés? Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. O segredo não era a terra, irmão, porque a terra não vale nada. O que vale é a presença de Deus. Senhor, se a tua presença não estiver conosco, nós não vamos sair desse lugar. E Deus diz: Moisés, a minha presença irá contigo. E aí Josué se levanta no lugar de Moisés, e Deus fala para Josué: Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué, tem um segredo que eu quero te ensinar, Josué. Está lá no capítulo 1 do livro de Josué, verso 8. Medita na minha lei, de dia e de noite, tendo cuidado de cumprir tudo quanto nela está escrito. Porque se você fizer isso, Josué, tudo que você fizer vai prosperar. Qual é o segredo de Deus para a vida de Josué? Josué, você precisa meditar, você precisa ler, você precisa aprender. É isso que Deus estava falando com Josué. Agora tem uns crentes que querem ter intimidade com Deus, mas não querem a palavra. Paulo diz: ora sem cessar. Ele nunca nem orou. Ele vai deitar e fala: sou obrigado pelo dia, e já está roncando. Vai almoçar: obrigado, Senhor, por esse alimento. Já fala o resto da oração com a boca cheia. Irmãos, se nós não orarmos, se nós não buscarmos na palavra a orientação, a gente morre. Porque é isso aqui que dá tutano para você, é isso aqui que é vitamina do céu para você, é isso aqui que te mantém de pé, é isso aqui que não deixa Satanás tocar em você. Quando você lê a palavra, quando você medita nessa palavra de dia e de noite, aí não é só meditar, tendo cuidado de praticar. Quando a gente pratica, a vida muda para melhor. Deus já estava dando a receita para Josué. Medita, Josué. Pastor, mas tem que orar. Jesus orava o tempo todo. Cadê Jesus? Está orando. Está orando no meio da multidão, está orando no monte, está orando no barco, está orando. Quando eu leio aqui, Mateus 26, parte B do verso 40, o verso 41, disse Jesus a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Nem uma hora. Jesus fala para os melhores amigos, Pedro, Tiago e João: a minha alma está em angústia, em amargura. Eu vou orar, eu vou falar com meu pai. Fica vigiando, porque o adversário está chegando. Fiquem de olho, porque eu preciso de vocês para cuidarem aí, porque ele está vindo. Eu vou orar. E aí Jesus vai orar. Uma hora depois Jesus volta, encontra os três dormindo. Que isso, vocês estão dormindo? Eu não pedi a vocês para vigiar, porque o adversário está chegando. Jesus volta para orar mais uma hora. E quando chega, pastor Fábio Lima, estão dormindo outra vez. E Jesus diz: pelo amor de Deus, eu pedi para vocês me ajudarem. Vigiem, por favor. E volta para orar. E Jesus encontra dormindo pela terceira vez. Irmãos, orar uma hora pelo menos. Vocês não podem orar uma hora. Vocês não podem vigiar uma hora sequer. Quantas horas Deus te dá todo dia? Você tem hora para comer, você tem hora para descansar, você tem hora para trabalhar. Será que está faltando no seu fuso horário uma horinha para você falar com Deus? Será que você não pode separar o cara que te dá o bolo inteiro, uma fatiazinha, para devolver para quem te deu o bolo inteiro, para oferecer para ele? Será que você não pode vigiar um momento para você não cair em tentação? Olha o verso 41, o que Jesus disse: vigiai e orai.
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dando a receita da vitória. Vocês precisam vigiar e precisam orar, porque tem gente orando, mas não vigia, mas não adianta de nada. Pastor Custódio falava, irmãos, oração é vigiar e orar, vigiar e orar. E se você vigiar e orar, o barquinho vai embora. Mas se você só orar, você fica rodando no tempo todo no mesmo lugar. Se você só vigiar, fica rodando no mesmo lugar e não sai do lugar. Então oração é isso, é que leva a gente para frente. Com esse braço eu vigio, com esse braço eu oro, eu vigio, eu oro, e o barquinho vai embora. Aí ele falava, eu não esqueço disso, porque a carne é fraca e o espírito é sem vergonha. Então tem que orar para dominar essa carne, tem que orar para ser crente, para dizer não para o pecado. Aí eu fico observando, estou conversando com o irmão que é crente, aí passa uma dona com as pernas grossas, torneada, e o cara está conversando, mas estou olhando, esse sangue tem poder, que isso? Não pode ver uma perna torneada que o cara, o olhinho dele vira assim, sabe por quê? Porque não vigia, porque não ora, porque não lê a palavra, e aí a carne fica florada. Vigiai e orai, para vocês não entrarem em tentação. A palavra do sábio, olha o que Salomão fala, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos não estão nem aí para a sabedoria nem para a instrução. Mas o temor do Senhor, o que é isso? Eu tenho o temor do Senhor, eu não posso deixar coisas acontecerem na minha vida. Ninguém pode evitar que um pássaro pouse na cabeça. Você está andando, pássaro pousou na sua cabeça, mas você pode evitar aquele passarinho na sua cabeça. Ele pode até pousar, mas ele não vai continuar. Assim é um pensamento que pode vir, mas não vai morar dentro do meu cérebro. Tem gente alimentando prostituição, pornografia, pecado, se alimentando do pecado. A mulher vai dormir e o cara vai para a internet. Vai para o joelho, meu filho, vai orar, fala, Senhor, mortifica essa carne, mortifica essa natureza carnal, Jesus. E ele faz isso, não vigia, não ora. Cuidado, cuidado. Nós atravessamos o tempo todo em áreas de risco. Por isso que Paulo disse, aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair. Porque o diabo, disse Tiago, o vosso adversário, ele ruge como leão, bramando, procurando a quem possa tragar. E aí eu vou encerrar essa palavra lendo para você, Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, enuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Eu quero falar com você mesmo, que está participando desse programa de televisão, com você que precisa agora de uma mudança. O Espírito Santo falou no seu coração, você sabe que Deus falou com você. Você não pode continuar mais descendo ladeira abaixo, você vai se estabacar, vai se arrebentar. Hoje tem resgate de Deus para você. Escreva agora, eu recebo, um número está aí na tela. Você pode agora mudar sua história através de uma convicção, dizendo, eu recebo Jesus, e Jesus muda a sua trajetória. Pare de sofrer, pare de chorar, pare de viver essa vida amarga. Declare agora, eu recebo, e tudo muda para você. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase, eu recebo, está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida.
eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.